Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa com a participação virtual do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, em mais uma sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. Com mensagem de união e fortalecimento das profissões jurídicas, a fala de Simonetti compôs o debate que contou com a participação de representantes de vários países. Acompanhe. Respect for human dignity necessarily involves the development of a democratic judicial process. Therefore, we must reinforce interinstitutional unity with the aim of improving judicial proceeding and protecting the guarantees of due process of law, adversarial proceedings, and the rights to a fair hearing. The freedom of advocacy is indispensable for the regular function of the justice system and the consolidation of the democratic rule of law itself. It is necessary to combat attacks and restrictions against judges and lawyers due to the free exercise of their professions, ensuring that those violations are known to the national authority. The defense of access to justice and human rights must be permanently present on our agenda, as well as the protection of professional prerogatives and to dedications to enhancing the independence of the judiciary and the legal profession. Together we can promote an inclusive and fair legal culture in favor of a social equality and sovereignty of justice. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as indenizações por danos morais trabalhistas podem ultrapassar o limite de valor estabelecido na CLT. Em julgamento no plenário virtual, prevaleceu o entendimento de que os valores estabelecidos pela lei devem ser tidos como parâmetro e não como teto. A discussão chegou ao STF por meio de ações da OAB Nacional e de outros órgãos. Efetivamente, uma das ações diretas de constitucionalidade foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, porque vislumbramos a possível violação ao ordenamento jurídico constitucional, em especial o direito de isonomia, né? E por esse motivo foi proposta a ADI que veio a ser julgada procedente. A procedência se deveu pelo fato de que o critério utilizado pela reforma trabalhista, a Lei 13.467, que utilizou-se de um critério relativamente semelhante ao que era utilizado pela lei de imprensa, contrariava o disposto no artigo 5º caput da Constituição, né, o direito de isonomia, porque trazia como parâmetro para a fixação da indenização de danos morais o salário obtido pela vítima. E me parece, assim como pareceu ao Supremo, que o parâmetro utilizado para fim de fixação de dano moral ou dano extrapatrimonial não deve ser o valor do salário percebido, né? O critério que deve ser utilizado deve sim ser a extensão do dano sofrido e a capacidade do agente ofensor, né? Lembrando também que, embora o Supremo tenha dito que o dispositivo é inconstitucional no tocante à limitação da fixação dos danos ocorrido na Lei 13.467, o ministro Gilmar Mendes destacou que aqueles critérios podem até servir como um norte, como parâmetros para a fixação, mas jamais como limitação do valor a ser fixado pelo magistrado, devendo, obviamente, o magistrado fixar esse valor de forma proporcional e fundamentada. O Conselho Nacional do Ministério Público completou 18 anos atuando em favor do cidadão por meio da fiscalização administrativa, financeira e disciplinar. O que nem todos sabem é que, ao cumprir a função constitucional, o CNMP atua também em diversos assuntos de interesse público, como saúde, defesa da democracia, meio ambiente, segurança, educação e direitos fundamentais, além, claro, das prerrogativas da advocacia. O CNMP é um órgão extremamente importante.
um órgão de fiscalização máximo do Ministério Público brasileiro. Sabemos de sua importância quando verificamos a sua efetiva atuação, não só na busca pela correção dos atos de todos os promotores e procuradores do Brasil, mas também na organização de recomendações, de orientações e de estruturação financeira para o Ministério Público brasileiro. O CNMP, ele controla eventuais abusos de poder, eventuais condutas não adequadas dos promotores e dos procuradores, ou seja, isso está totalmente interligado à prestação jurisdicional que o cidadão, né, e a sociedade exigem, porque o Ministério Público, como a magistratura e a advocacia, são os três principais agentes de justiça do Brasil. E, nesse caso, a prerrogativa não é só aquela prerrogativa de ter acesso aos autos, de conseguir falar com o promotor. É a própria prerrogativa de ter o poder de analisar se o promotor está praticando devidamente seus atos e atingindo e obviamente, prestando o serviço que ele tem que prestar, relevante à sociedade brasileira e, por fim, o próprio cidadão. E a OAB, como representante da sociedade civil e também defensor desses cidadãos no dia a dia do judiciário, e tendo assento no CNMP, consegue verificar e acompanhar todo esse trabalho dos promotores e dos procuradores. Ou seja, o CNMP, quando provocado e até às vezes de ex officio, ele tem o poder de evitar problemas e atuações indevidas ou inércia dos promotores, ou uma situação indevida, uma conduta não apropriada, uma demora, um desvio de funcionalidade, um abuso de poder. Então, o papel do advogado no conselho é extremamente importante para ter a visão da advocacia e, principalmente, a visão da sociedade. Mudando de assunto, a OAB Nacional participou em Porto Alegre da solenidade de posse da nova diretoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A presidência e a vice passam a ser ocupadas pelos desembargadores Fernando Quadros da Silva e João Batista Pinto Silveira. Com enorme satisfação, em nome do Conselho Federal, que compareço a esta histórica sessão solene de posse, representando a advocacia brasileira e reverenciando a vanguardista Justiça Federal da 4ª Região, na pessoa dos magistrados e servidores que fazem dela um modelo a ser seguido pelo Poder Judiciário brasileiro. Em especial, pela constante interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, através da qual, desde seu nascedouro, o TRF da 4ª Região põe em prática o contido no artigo 133 da Constituição, que prevê a indispensabilidade da advocacia na administração da justiça, por compreender que advogados e advogadas atuam na condição de porta-voz do jurisdicionado, razão de existir do Poder Judiciário. Desta compreensão e de uma permanente colaboração com a advocacia, nasceu o melhor sistema de processo judicial eletrônico do país, o EPROC. Um sistema moderno e reconhecidamente eficiente, fruto do trabalho coletivo de servidores e magistrados federais da 4ª Região e já adotado por diversos tribunais pátrios. Eis porque, presidente Fernando Quadros, reiteramos aqui nosso compromisso de seguir em defesa do EPROC, pois convictos de que, ao assim atuar, estamos a pugnar pelo melhor em favor da advocacia e dos jurisdicionados. Esta também é uma sessão para agradecer e reverenciar e nos despedir da presidência do desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, após liderar uma gestão devotada e compromissada com os jurisdicionados, a merecer os mais justos reconhecimentos. Gestão, aliás, iniciada em 2021, quando ainda me encontrava na presidência da OAB catarinense e enfrentávamos os efeitos de uma pandemia que perdurava e se alongava. Através da histórica parceria entre OAB e Tribunal, consolidada e aperfeiçoada no último biênio, superamos os impactos da pandemia mediante constante interlocução. O nosso foco, meu e do desembargador João Batista e desembargadora Vânia, será na boa estela de prestação jurisdicional, manter as condições para que nossos juízes e desembargadores tenham a tranquilidade para bem julgar, a imparcialidade não precisa ser lembrada, ela já é entronizada e é a regra, é o óbvio, não precisa ser dito por parecer fora de moda, mas acredito que é a classe política depositária do voto popular e quem deve merecer o respeito e quem deve fazer as escolhas fundamentais. O judiciário deve ser discreto, pelo menos a gente pensava assim, e agir somente quando chamado. São os ideais que defendemos.
O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, em todo o mundo. Essa realidade precisa mudar e a Ordem dos Advogados do Brasil, como maior entidade da sociedade civil brasileira, tem feito sua parte. Acompanhe. Nos últimos anos, nós temos visto um aumento do registro de crimes contra a população LGBTI+, imenso no Brasil. A gente pode perceber isso a partir dos anuários de segurança pública, por exemplo. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, a decisão do STF, lá na DO 26, em mandado de execução 4733, que criminalizou a LGBTI-fobia no Brasil. Então, a gente vê que existe uma movimentação na construção de políticas públicas, especialmente agora que vários estados possuem delegacias especializadas, para que a gente possa, de uma vez por todas, mudar essa realidade, que as pessoas não sejam discriminadas por elas serem quem elas são. Dentro do sistema OAB, nós também temos mecanismos para inibir esse tipo de questão. Por exemplo, a súmula 11, que ela proíbe o ingresso de bacharéis que têm algum histórico de violência contra a população LGBTI+, ela foi editada junto com a súmula 9, a súmula 10, isso em 2019. E nós também temos o que foi aprovado no Pleno do Conselho Federal recentemente, que foi transformado em um projeto de lei, e vai considerar a discriminação em todas as suas formas como uma infração ético-disciplinar também, quando esse projeto de lei for sancionado. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal, ela tem assento no Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que inclusive estou aqui no Ministério, em reunião nesse momento. Nós estamos debatendo várias questões sobre políticas públicas, atos normativos que podem ser editados para que a gente possa construir políticas públicas eficazes e eficientes para a população LGBTI+. No âmbito das seccionais, nós também temos as comissões de diversidade sexual e de gênero que debatem essa matéria também, e assim como todas as outras comissões, elas funcionam como órgão assessor do Conselho, e elas também funcionam, principalmente essas comissões que têm um viés mais social, elas também funcionam de acolhimento às pessoas LGBTI+, da sociedade e também da advocacia. Na Comissão Nacional, nós estamos elaborando um projeto para que a gente possa apresentar para o Conselho Federal, para a gente atualizar algumas questões relacionadas à advocacia da população LGBTI+, para deixar os advogados LGBTI+, com um atendimento mais humanizado dentro do próprio sistema OAB e com mais garantias também do seu exercício profissional. Atenção, advogados e advogadas de todo o país. Em novembro, Belo Horizonte vai sediar a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades. A conferência conta com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais. Confira. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. A OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e da justiça, com palestras, painéis e muito mais. Reserve já essa data. Entre agora mesmo no site do evento e faça a sua inscrição. Basta acessar conferencia.oab.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar por 2 anos a juíza Miriam Terezinha Cury, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em processo iniciado a pedido da seccional da OAB, que denunciou a juíza por repassar a servidores funções específicas da magistratura, como presidir audiências e proferir sentenças. É um julgamento emblemático porque ele puniu a magistrada em razão da terceirização das suas atribuições. A magistrada, ela delegava aos servidores a realização de atos que ela deveria presidir e realizar, como, por exemplo, as audiências, e audiências relevantes, audiências que envolviam, por exemplo, questão de violência doméstica, ações penais. O fato é que a magistrada não comparecia
a essas audiências, servidores em seu lugar conduziam as audiências, nas atas ficticiamente constava a presença da magistrada no fórum, entretanto, isso não acontecia. A OAB Rio de Janeiro, ela esteve em diligências presenciais nesses fóruns e, na ocasião, constataram os representantes da ouvidoria da OAB Rio de Janeiro que, efetivamente, as audiências estavam acontecendo sem a presença da magistrada. Em razão disso, houve uma representação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por conta da proibição de se delegar atividade jurisdicional a servidores. A magistrada deveria comparecer e estar presidindo esses atos. É interessante também destacar que o ministro corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele proferiu uma declaração de voto aonde ele destacou que, além da violação do Código de Ética da Magistratura e do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a magistrada também violou o inciso 53, artigo 5º da Constituição Federal, que veda a delegação da atividade jurisdicional. No site da OAB você encontra outras notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso a qualquer hora e em qualquer lugar. Veja. O Conselho Federal da OAB firmou o termo de cooperação com o Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento para o planejamento de curso de especialização em direitos fundamentais e prática nos tribunais. As instituições se comprometeram a cooperar para o planejamento da especialização na definição dos objetivos, organização metodológica e didático-pedagógica, estruturação do corpo docente, mapeamento da infraestrutura e recursos tecnológicos necessários para a oferta do curso. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou do lançamento da obra Direito Federal Brasileiro, no Superior Tribunal de Justiça. O livro é uma homenagem aos 15 anos de jurisdição dos ministros Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Og Fernandes, no STJ. Os 3 magistrados completaram 15 anos de atuação no Tribunal da Cidadania. Para Simonetti, abre aspas, o livro sistematiza contribuições ao sistema de justiça de 3 dos mais respeitados magistrados do nosso tempo. O aperfeiçoamento do judiciário, especialmente do Tribunal da Cidadania, tem contribuições decisivas de todos eles. Fecha aspas. A OAB no Mato Grosso celebrou 90 anos. Nos primeiros tempos, a estrutura da seccional era formada pelos principais cargos de diretores e, aos poucos, cresceu com a criação das comissões. A entidade é presidida por Gisela Alves Cardoso, a segunda mulher a ocupar o posto. Para ela, abre aspas, podemos dizer que hoje, ao comemorarmos os 90 anos da OAB, estamos celebrando também as histórias de 32.907 advogados e advogadas, que ao longo de todo esse tempo estão não apenas fazendo parte da história da OAB, mas principalmente estão a mantendo viva e cada vez mais forte. Fecha aspas. O diretor tesoureiro da OAB Nacional, Leonardo Campos, advogado que presidiu por 2 vezes a seccional, ressaltou o orgulho de fazer parte dessa história. Ele afirmou, abre aspas, são 90 anos de atuação incansável pela advocacia. A OAB de Mato Grosso atua nos 141 municípios do estado, mas a presença da seccional não se limita a defender a classe. Nessas 9 décadas, criamos uma via de mão dupla na valorização da advocacia junto com a promoção de justiça social. Esse é o foco que nos orienta e nos dá força para seguirmos em frente. Fecha aspas. Esses e outros destaques você pode acessar no site da Ordem dos Advogados do Brasil, em oab.org.br. Não deixe de conferir. No quadro Advocacia em Pauta desta semana, nós vamos destacar a entrevista da vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Nacional, Gisele Krabs-Chinchim, ao portal Migalhas. Na ocasião, ela falou de novidades do INSS e da revisão da vida toda. Acompanhe. O processo agora teve embargos de declaração por parte do INSS e a gente aguarda o julgamento pelo STF.
Um dos pedidos a gente sabe que é a modulação dos efeitos para que se só gere pagamento e atrasados a partir da decisão ou a partir do julgamento dos embargos. É importante a gente destacar que esse não é o padrão de julgamento do STF nessas questões previdenciárias. Em regra, se tem atrasados desde a data do ajuizamento, os últimos 5 anos, valores não prescritos, né? Ou desde a DER, se forem benefícios mais recentes. É provável que o INSS não obtenha a vitória com relação a isso, mas é importante que a advocacia previdenciária tome o cuidado com relação à modulação para quem eventualmente não corrigiu o seu quinis ou que venha ajuizar a ação depois do julgamento dos embargos. É claro que a modulação precisa de 2/3 dos ministros para que seja aprovado, mas a gente tem que tomar cuidado de alguns pontos, principalmente porque a gente sabe que o STF é um tribunal constitucional, mas que leva muito em consideração a questão econômica financeira e o equilíbrio financeiro-atorial do sistema. Então, precisamos estar atentos, fazer o cálculo antes de ajuizar as ações, fazer as correções de quinis, levar todos os salários que eventualmente não estejam cadastrados no INSS e, para os clientes que já obtenham dentro do cálculo esse direito a diferenças, ajuizar as ações. O assédio entre as infrações do Estatuto da OAB também foi tema de entrevista no portal Migalhas. A entrevistada desta vez foi a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional, Cristiane Damasceno. Acompanhe. O nosso pleno agora em 2023 aprovou o projeto de lei que se tornou 1852 da autoria da deputada Laura Carneiro, que encampou essa ideia. E esse projeto agora, já na primeira semana de julho, pode virar lei, né? Dia 4 é o prazo para o presidente sancionar essa lei, que vai alterar o nosso estatuto e vai acrescentar a infração ética do assédio moral, sexual e a discriminação. Então a gente vê que a OAB, dentro desse sistema de combate a todo e qualquer tipo de violência de gênero, está à frente. Viemos aí com a paridade, primeiro dos 30, depois dos 50, as cotas raciais, mostrando que é uma instituição democrática mesmo, que está à frente nas discussões de gênero e diversidade. E a aprovação da lei do assédio trouxe algo assim, eu acho que para a sociedade, de muita relevância. E na nossa caminhada no Congresso, muitos parlamentares perguntavam se essa não podia ser uma lei geral, porque o assunto do assédio está em voga hoje, né? A gente vê o caso do MP de São Paulo, que os servidores têm denunciado sistematicamente os casos de assédio. Tivemos 2 situações trágicas provocadas lá em decorrência de assédio moral. Então a gente percebe que a OAB se preocupou de forma bem precursora com esse assunto e mudou a sua legislação, porque esse nosso projeto caminhou por 60 dias só até a sanção. Então a gente vê que o sistema se uniu em volta dele mesmo, os 27 presidentes seccional, das nossas caixas de assistência, o nosso presidente Beto Simonetti, que comprou essa pauta desde o início, quando nós lançamos a campanha. Vide aí a importância das lideranças, mesmo que masculinas, elas encamparem as pautas de gênero e de diversidade, porque aí as pessoas começam a entender que aquilo é importante para a sociedade. O presidente foi para o fronte junto comigo para poder pedir para os parlamentares a agilidade na apreciação desse projeto, e aí nós tivemos esse sucesso absoluto com a sanção dele agora na primeira semana de julho. A OAB Nacional realizou a live Direito a Reequilíbrio do Prestador em Contratos no Setor de Saneamento. O debate aconteceu no YouTube da Ordem e contou com especialistas no assunto. Os contratos de concessão, especialmente os contratos mais atuais, né, eles já contam com uma disciplina mais detalhada e específica sobre o reequilíbrio contratual. Ali a definição da metodologia para o reequilíbrio dos contratos, né, dos parâmetros que devem orientar ali o cálculo de reequilíbrio de contrato, assim como a própria tarifa, né, é definida em contrato, o reajuste tarifário também, e esses contratos de concessão, né, especialmente os mais modernos, já contam com uma alocação de riscos mais específica, né? As matrizes de risco são mais detalhadas, o que contribui para oferecer segurança jurídica ali para as partes, no que diz respeito aos processos de reequilíbrio econômico-financeiro, né? A matriz de risco, a alocação de riscos, aí eu acho que é o elemento mais importante da equação econômico-financeira, né? E, portanto, se ter uma matriz de risco detalhada, uma alocação de riscos bem feita, né? E tanto quanto possível exaustiva, nunca vai ser exaustiva, porque há limites, né? Há limites tanto de cognoscibilidade, de racionalidade e mesmo limites econômicos para que a gente tenha matrizes de risco exaustivas. Mas, enfim, tanto quanto possível, matriz de risco
com grau avançado de detalhamento, porque isso ajudará muito a oferecer segurança jurídica para as partes, a reduzir o risco de litígios, né? Das disputas que podem surgir durante a execução do contrato com relação à alocação de responsabilidade sobre as consequências de um determinado evento que se materializa e impacta a execução do contrato, né? Podendo romper a equação econômico-financeira do contrato. Eu costumo dizer que o reequilíbrio econômico-financeiro nada mais é, né, do que um mecanismo destinado a compensar uma parte pelos prejuízos gerados em função de um risco que se materializa, que foi alocado, cuja responsabilidade sobre o risco foi alocada pelo contrato ou pela lei, à responsabilidade da outra parte, né? Então, a parte que foi, digamos assim, lesada, né, que foi prejudicada pela materialização do risco, ela tem direito a postular o reequilíbrio econômico-financeiro. Quando se tem essa regularidade, essa segurança jurídica em relação, claro, ao contrato como um todo, mas, de novo, né, por ser contratos longos, de longo prazo, se conseguimos avançar nessa questão do reequilíbrio, obviamente que esses investimentos chegarão de maneira mais fácil, né? Seja do setor privado ou do setor público, BNDES, Caixa Econômica, porque é bom que se diga, né, que sem um contrato realmente seguro, com regras bem definidas, é difícil de chegar ao investimento, né? O Conselho Federal também realizou no YouTube o seminário A OAB e a Defesa da Democracia, que debateu os impactos das fake news na democracia, o uso do direito como arma política e o papel da OAB na defesa do regime democrático. A defesa da democracia, o estímulo à informação e o combate à desinformação, tão prejudicial ao Estado democrático de direito. Um argumento suscitado pelos setores que se opõem ao projeto é de que ele seria contra a liberdade de expressão. Nada mais falso. A extrema-direita defende uma liberdade de expressão absoluta. Todavia, não existe a liberdade de expressão absoluta. O PL assegura a liberdade de expressão nos termos da Constituição e dos tratados internacionais. E o PL é claro no seu artigo 1º ao destacar que as vedações e condicionantes previstas na lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística e intelectual de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. As 4 linhas que importam são as 4 linhas da Constituição na perspectiva do Estado Democrático de Direito. Jamais as 4 linhas da Constituição como pretexto para invocar liberdade de expressão, para atacar um outro poder ou para afrontar ou desafiar um outro poder. Na matéria, né, da defesa da democracia, como também não só da democracia formal, mas da democracia material, é importante que possamos entender a democracia não apenas como direito ao voto, mas também como direito à participação, não apenas como direito a escolher os governantes, mas também o direito à igualdade, né, o direito à inclusão, o direito a que todos tenhamos igual oportunidade para desenvolvermos nossas potencialidades enquanto seres humanos. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!